Na verdade, o comunismo tem que ser debatido, ele não é uma guerra, simplesmente uma guerra cultural. Secularmente, ele se expressa como uma guerra cultural, mas ela é uma guerra sobrenatural, é uma guerra contra o materialismo. Não basta ser anticomunista, não basta ter uma figura de cristão, é necessário ter a fé arraigada. Nós apenas não temos que ser contra a direita ou contra a esquerda. Não adianta ser contra. É necessário você saber qual é a doutrina da igreja, o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de tudo, temos que ter uma sociedade de cristãos católicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Salve Maria Imaculada! Hoje eu venho trazer o review desse livro aqui, O Comunismo e o Futuro da Igreja no Brasil, do padre Michael Choyans, ou Michel Choyans. Esse é um livrinho também que está na nossa livraria aqui embaixo, não se esqueça, está aqui, ó, tem um link do livro aqui embaixo, o acesso também da nossa livraria, não esqueça, pode comprar esse livrinho, ele é bem fininho, tem quantas páginas aqui? Tem 88 páginas, e é bem interessante, na verdade, o pensamento desse padre aqui, porque ele veio para combater no Brasil a influência marxista e protestante, na verdade, na América Latina. E ele, na época, né, conseguiu perceber que o Brasil seria um dos lugares onde o marxismo ia tomar conta. Então, foi um livro que ele traz uma visão clara e objetiva do que é feito, mas para a época, né, ele tinha uma noção que foi um pouco diferente do que aconteceu hoje, por exemplo. Então ele tinha plena intenção nesse livro aqui de dizer que o Brasil, devido a seu paternalismo estatal, né, que no Brasil você tem um tipo de associação entre as pessoas carentes e pobres e o governo, então sempre tem um auxílio, né? Por exemplo, hoje nós vemos um auxílio do governo, mesmo um governo que não é de esquerda, mas ele tem esse paternalismo vigente ainda no Brasil, independente do presidente que está, ainda tem essa coisa de associação, que não é errada, mas o que acontece? Ele gera um tipo de dependência do Estado de forma intensa e que muitos governantes podem se utilizar. E ele viu esse problema já na época, que é muito interessante, e que ia gerar isso nas pessoas, uma dependência do Estado. E a visão que o Estado é um tipo de entidade onde você perde a metafísica e começa a acreditar no Estado, porque o Estado começa a resolver os problemas, entre aspas, né, resolver os problemas, ou de forma ideológica, os problemas da pobreza. E ali era um campo minado para adentrar o comunismo, né? Ele olhou dessa forma por causa da pobreza no Brasil. E tem outra coisa interessante, que pós-Concílio Vaticano II, houve uma ideia, ele não fala nesse livro, tá? Essa é minha visão do livro. O Brasil, na época que ele escreve, a gente está no período pós-Concílio Vaticano II, e há uma abertura para essa pastoralidade que nós temos hoje, por exemplo. Então, há uma busca pelo pobre onde está Jesus, como eu já falei no outro vídeo sobre a igreja de Calhani. Então, há uma necessidade de uma busca pelo pobre. Então, a gente tem um aprofundamento da teologia da libertação. Não vou explicar ipsis literis aqui, porque vocês já entenderam, é só uma descrição. Tá bom? E aí, o que acontece? A igreja teria que barrar o marxismo. Só que o autor ele não vê que há uma infiltração dentro da igreja, certo? Tanto comunista, como maçônica, como anglicana protestante. Mas é óbvio, é porque é a época, né? Ele está descrevendo apenas o que ele está vendo, ele não especula que há uma infiltração dentro da igreja. Isso é muito interessante porque ele está sendo honesto, porque ele não sabe. E o legal é que ele coloca assim, que no imaginário, o comunismo ele vai atingir a classe operária. E ele declara isso, porque ele também pensa dessa forma. E que na verdade, ele diz depois que estava errado, e que na verdade o pensamento marxista não atinge a classe operária, porque isso é evidente. No entanto, ele atinge uma classe média, tá? Que é a famosa classe falante. Por quê? Há esse intercâmbio cultural entre os países comunistas e a classe média. Há cursos de língua russa, por exemplo, bolsas de estudo em universidade, em que os universitários, classe média, vão até esses países e retornam com essas ideias impregnadas. Isso na época, né? Ele estava falando, hoje em dia a gente tem YouTube. Mas a ideia é que a classe que vai ser dominada pelo comunismo, né, do padre Michael, não é o
o operário, e sim a classe média. É na classe média onde você vai ter esse beautiful people, aonde eles vão se dominar por esse pensamento marxista. Ele não fala ainda do marxismo cultural, mas ele deixa implícito que isso iria acontecer com a classe falante. E que os católicos, né, os católicos que sabem dos erros do comunismo, que sabem dos erros do marxismo, geralmente nós, isso foi algo que eu comecei a pensar, nós apenas mostramos as encíclicas e mostramos e debatemos que o comunismo a igreja já condenou, etc., sempre nos termos teologais e doutrinários. No entanto, o debate com uma pessoa que não é católica nunca pode ser doutrinal, porque ela pode usar o seguinte argumento: eu não sou católico. Logo, diz o Padre Michael que é necessário um aprofundamento filosófico no debate, e isso é bem importante, inclusive no Brasil hoje. Muitos católicos, ou também conhecidos como pagãos batizados, eles não aceitam a doutrina da igreja. Olha só que louco, eles também não aceitam as encíclicas, eles só aceitam o que eles querem. Então o debate, às vezes, com essa pessoa é muito melhor, não que a doutrina não seja boa, mas o que eu estou dizendo é que essa pessoa, ela não está pensando como um católico pensa, ela está pensando como um pagão. Então, às vezes, o debate filosófico dos maus do comunismo tem que vir à tona, né? Isso é muito importante. Por exemplo, ele usa o debate Santo Tomás. Então você vai refutando argumento por argumento e colocando os contrários a eles. Isso é importante num debate filosófico, que é o método de Santo Tomás de Aquino. E o Padre Michael coloca também algo que ele chama de anticomunismo secular falso. Isso foi algo interessante, que eu não tinha prestado atenção, mas que existe. E ele coloca aqui quais são: o pseudo-conservador, a confiança no exército americano, um certo flerte com o comunismo, por exemplo, com a teologia da libertação, com alguns padres falando do bem comum, falando do social, falta de discussão pelo orgulho de serem católicos. Então, por exemplo, nós temos, sabemos que somos católicos, o comunismo foi errado e a igreja condenou, então nós simplesmente não discutimos. Tem um pouco disso. Comodismo por pressão do ambiente, que também é aquela coisa do respeito humano. Então eu não vou debater porque eu tenho respeito humano, não quero uma confusão, etc. Ele é comunista, eu sou católico, então pronto. Entendeu? Então ele fala que isso é um anticomunismo secular falso, e principalmente o que ele chama de pseudo-conservadorismo. Na verdade, esse é um termo que eu coloquei aqui para descrever o que ele estava falando, que ele fala de uma direita, de uma elite e tal, mas isso é o que se chama de pseudo-conservadorismo, que são pessoas que se utilizam do momento para se dizerem conservadores ou até conservadores para combater o comunismo. Na verdade, o comunismo tem que ser debatido, ele não é uma guerra, simplesmente uma guerra cultural. Secularmente, ele se expressa como uma guerra cultural, mas ela é uma guerra sobrenatural, é uma guerra contra o materialismo. E outro que o Padre Michael fala é que, além dessa abordagem de que é a classe média que vai ser dominada pelo pensamento marxista, ou que ele chama de comunismo, na verdade são os universitários que vão ser o fermento, que vão fazer o pão do marxismo crescer, por assim dizer. Então, é através dos universitários que surge essa consciência de classe. Então, na revisão marxista, não há no operário, né, no pobre, uma consciência da classe dele. É necessário vir um agente externo para dizer a classe dele, e ainda melhor, alguém que saia da classe do pobre, né, tenha consciência e retorne. Então nós temos uma figura, por exemplo, como o ex-presidente, que está aqui nessa foto terrível, que, entre aspas, teria a consciência de classe, e não só isso, representa porque ele era um ex-operário. Então isso é importante. No entanto, ele fala ainda, esse novo comunismo, ou que a gente hoje conhece como New Left, ele vem dos universitários, ele vem da classe universitária, que é o primeiro, e é por isso que é tão importante para os regimes de esquerda disserem assim: olha, nós estamos investindo em educação de nível superior. Por quê? Porque é ali nos universitários que você vai plantar o comunismo para as próximas gerações, e para aquela pessoa, aquele universitário, ir lá na casa dele, né, espalhar a boa nova do comunismo, por assim dizer, certo? Então, é ali que o Padre Michael fala que é para que nós católicos possamos ter um debate na classe universitária, por assim dizer. Então, a classe universitária, ele fala que o primeiro passo é uma desconstrução do cristianismo, do catolicismo. É uma desconstrução, você tem que destruir o catolicismo. Uma primeira parte é o protestantismo, e depois vem
você desconstrói o catolicismo, vai para o protestantismo e depois cai no ateísmo. Então, a ideia é que, ao adentrar a universidade, o máximo que você chegue é no protestantismo. E o ideal é que você seja um ateu, cético, etc., e vá para a universidade. Essa é a ideia da escola, uma desconstrução de um pensamento burguês católico. Então, você tem que chegar no máximo protestante, que tanto faz aí. Pode ser qualquer linha, não importa, a gente vai desconstruir cada vez mais. Então, está interno, é algo interno, não é uma revolução armada. No ateísmo, o universitário tem duas linhas de pensamento que ele coloca aqui que eu achei fantástico. O primeiro é a procura de uma mística de ação. O que é essa mística de ação? Essa mística de ação se traduz no marxismo. Por quê? Porque é uma filosofia, entre aspas, prática, entre aspas. Porque nem é filosofia e também não é prática. Mas enfim, é um sentimento de pertencimento. Eu venho de uma classe inferior e agora eu posso transformar a sociedade. Essa vem dessa mística de ação do marxismo na universidade. No entanto, Padre Michael fala o seguinte: nem todos vão nessa linha. E outra linha é o positivismo tecnocrata. Por isso que nós temos muitas áreas, por exemplo, as ciências e as engenharias e até a medicina, por exemplo, dentro das universidades, que elas não são necessariamente marxistas. Não tem essa linha marxista, apesar de ter algumas matérias e disciplinas. No entanto, ela tem essa ideia tecnocrata, positiva, que vem muito numa pessoa materialista, ateia, cética, que olha para a ciência como o magnum opus de toda a humanidade. Ou seja, nós temos que ser científicos e a sociedade tem que ter a opinião técnica, temos que colocar técnicos nos cargos do Estado, do governo, para tomar decisões científicas e não ideias, e temos que ter a metodologia científica no governo, ou seja, a ideia tecnocrata positivista. O Padre Michael fala que as duas coisas são péssimas para o Brasil. Então, por exemplo, dos exemplos que ele coloca no Brasil, no catolicismo brasileiro, é que houve, no meio do caminho do catolicismo brasileiro, algo chamado de desconstrução das virtudes cristãs. E é muito interessante porque a gente falou num vídeo aqui sobre a justiça, que está aqui, ó, linkada. Parece que não tem nada a ver com esse vídeo, mas é engraçado que ele coloca assim: a virtude, na verdade, dentro da Igreja Católica, para alguns padres, o que corresponde à virtude real é a virtude marxista. Por isso que você vê alguns padres falando de justiça social, que a justiça é uma virtude, só que ela é reintroduzida e feita uma releitura através da da justiça social. Ou seja, é feita uma análise marxista dentro da igreja, então o inimigo está dentro dela. Aí, por exemplo, como Nossa Senhora Aparecida, que está aqui, ela é negra, né? Então a imagem dela, negra, etc., tem um simbolismo, né, da opressão do branco sobre o negro. Também nós temos os franciscanos, com o ideal de pobreza, que também temos uma igreja aqui, é uma igreja onipotente e aristocrata, e embaixo nós temos os franciscanos. Então, toda essa mística marxista se adentra dentro da igreja e forma um tipo de sincretismo religioso secular. E outra coisa que ele deixa, que é algo que eu entendi, que é, por falta de revoluções sangrentas no marxismo brasileiro, claro, teve revoluções marxistas no Brasil, mas não como aconteceu na China, em Cuba, na Venezuela. Por falta dessa revolução sangrenta, o marxismo cultural se torna uma grande ameaça no Brasil, né? Então, você só tem o marxismo cultural, ele não fala esse termo, mas dá para entender que ele está dizendo isso, porque você tem uma classe média marxista, e você não tem um operariado marxista, você tem uma classe média marxista e positivista. E ele dá algumas dicas para que nós hoje, né, ele dá uma dica para aquele tempo, na verdade, mas que é tão interessante que, é claro, eu tenho, não é que eu tenho críticas ao que ele está escrevendo, ele escreve para aquele tempo. É importante, mas a gente não pode necessariamente apenas criticar alguma obra antiga. Por quê? Porque nós temos hoje como agir de forma melhor, por exemplo, como o YouTube. Certo? Nenhum padre naquela época preveria isso, que a gente poderia ter um apostolado católico cristão no YouTube, por exemplo. Mas ele dá algumas dicas aqui interessantes. Ele fala: nada de conluios com os aproveitadores. Nós vemos hoje, por exemplo, na eleição que nós tivemos para presidente anteriormente, alguns aproveitadores ditos conservadores, católicos, que têm os valores cristãos e são anticomunistas. Ele fala: não basta ser anticomunista, não basta ter uma figura de cristão, é necessário ter a fé arraigada. Então, existe uma elite descristianizada, que ela é anticomunista,
Mas o catolicismo que ela tem é só um catolicismo ornamental, é só uma figura, é só por fora, né? Então você vê inclusive o Lula comungando, você vê alguns outros políticos que estão aqui comungando, indo na igreja, tudo isso é um catolicismo ornamental. Eles não têm uma confirmação da fé, eles têm o que? Respeito humano, ou seja, eles têm a seguinte fala: olha, eu sou contra o aborto, certo? Mas eu não posso ser... Eu sou contra o aborto, mas não posso fazer uma lei anti-abortiva porque é o direito da mulher abortar. Ou seja, catolicismo para mim, morte para você, entendeu? Isso ainda é conluio com aproveitadores, diz o padre Michael. E nós, católicos, temos que ter, ele diz uma outra dica, um aprofundamento doutrinal. Nós vemos vários católicos perdidos, um padre fala outra coisa, o bispo fala outra coisa, e não há a essência da doutrina ainda. Nós temos vários grupos dentro da Igreja Católica, e não sei o que, grupo de jovem, pastoralismo, ministério, mas a doutrina não foi ainda ensinada, não foi um aproveitamento doutrinal. Ele fala aqui que as universidades católicas tinham que tomar essa atitude, no entanto elas foram dominadas pelo marxismo. Só que ele não contava com o apostolado leigo, que é o que nós fazemos hoje, ou vários outros que tem aqui no YouTube, e também vários centros católicos, culturais católicos que tem ao longo do Brasil. E somos nós, os apostolados leigos e esses centros que estão trazendo a doutrina, já que os padres, bispos e etc., né, os cargos eclesiais, eles não fazem mais isso, por causa do pastoralismo. Aqui, ó, Karl Rahner. Outra coisa que ele fala é que, sabendo da doutrina, não basta apenas expô-la como um porrete. É mais ou menos isso, um porrete da doutrina, não é isso. Nós temos que debater contra, por exemplo, o mecanicismo newtoniano, debater contra o cartesianismo, debater contra o darwinismo e outras doutrinas pseudocientíficas. Nós temos que aprofundar o nosso entendimento filosófico para conseguir quebrar essas coisas, para quebrar também o marxismo. Então, até você ter a doutrina marxista, você teve que ter outras coisas no pensamento coletivo. Então nós temos que debater com essas doutrinas. E outra que me chocou bastante, porque ele chegou nessa conclusão, mas que faz muito sentido, vou trazer um review só sobre essa questão, que é a arquitetura cristã para eliminar a abstração moderna. E a gente caiu exatamente no oposto. Nós ficamos com uma arquitetura abstrata. E sabe o que isso facilita? Facilita o marxismo. Como é que você chega nessa conclusão? Porque é óbvio, muitas pessoas, dizem, alguns, não conseguem ter o ensino do catecismo, da doutrina da igreja, não leem, não tem uma vida intelectual. O que elas precisam? Do visual. O que elas precisam? De uma busca pela santidade através das formas. E o que a gente vê na igreja? A gente vê o que? Tudo abstrato. Aqui, ó. Olha a Catedral de Brasília. Parece um abacaxi. É horrível. É feia. Ou seja, o feio se tornou bonito e o belo, de fato, foi deixado de lado. Isso corrobora com um certo abstratismo da arquitetura moderna. Ou seja, não há formas belas. Simplesmente essa forma ou outra forma. Não existe o belo mais. Não existe a contemplação do belo. E ele fala que isso é muito prejudicial para a nossa fé. Olha que interessante, eu já fiz um vídeo sobre isso. E aí o que acontece? Como ele fala que são as universidades, ou seja, como a gente está falando, por exemplo, fazer um debate filosófico, científico, doutrinal, era dentro da universidade. Só que, por exemplo, como a Pontífice Universidade Católica, a PUC, por exemplo, ela foi dominada pela esquerda. A gente tem que falar a verdade, foi dominado pelos marxistas. Só que o padre, na época, Michael, estava pensando que poderia ser feito isso pelos católicos, leigos, né? A gente poder debater lá dentro. No entanto, eu acredito que se ele soubesse o que está acontecendo, né, o que aconteceu hoje, por exemplo, com os apostolados leigos e os centros culturais, ia ver que essa ideia não ia dar certo na universidade, mas que esses centros estão multiplicando pelo Brasil e que fazem exatamente esse debate que não é feito na universidade. Ele fala que é outra coisa importante a gente estudar a doutrina social da igreja. Olha, esse ponto é fundamental porque nós apenas não temos que ser contra a direita ou contra a esquerda. Não adianta ser contra. É necessário você saber qual é a doutrina da igreja, o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, que começa na sua casa, na sua vida. Para que a gente tenha um Estado, entre aspas, cristão, que o Estado é uma coisa abstrata, nós temos que ter cristãos católicos que na legislação, eu fiz um L aqui, na legislação você tenha leis que ou venham do cunho da razão, ou seja, leis naturais,
que correspondem às leis cristãs. Ou seja, primeiro nós temos que ter, antes de ter qualquer Estado confessional cristão, ele não fala da monarquia, também não fala da república, nem democracia, não fala isso. Ele fala que, antes de tudo, temos que ter uma sociedade de cristãos católicos que sejam conscientes da doutrina social da igreja. E ele fala algo interessante, que nós precisamos formar os universitários, como eu já falei. Então, para a gente quebrar duas coisas que ele quer que quebre: o paternalismo do Estado, ou seja, nós temos que gerar riquezas, e essas riquezas geradas, que a gente possa aplicá-las no intelectualismo católico. Então, para a gente quebrar o marxismo de forma econômica, ou seja, que tenha poucos pobres, ele não fala ele é contra o liberalismo. Ele fala mas que tem que gerar riqueza, então precisa de um mercado livre, que é diferente de liberalismo. Nota aqui, nota, ponto. Liberalismo é diferente de mercado livre, ou livre mercado. São coisas diferentes. Elas se associam, mas são diferentes. Tá? Ele fala sobre essa geração de riquezas e também a criação de uma intelectualidade católica. A visão dele é que é por meio da universidade. Eu acredito, na minha releitura desse livro, que é por meio dos centros e dos apostolados leigos. Bom, é um livro pequenininho, mas que, olha, dá para fazer um vídeo de 20 minutos como esse, ou mais até, não sei quanto que deu. Mas não se esqueça, está na nossa livraria aqui, você pode comprar, se aprofundar na leitura. Não é um tratado, não é nada disso, é simplesmente um review bem simples desse livro. Espero que vocês tenham gostado. Querem fazer crítica? Podem fazer, construtiva. Por favor, não façam críticas idiotas, tá bom? Mas muito obrigado pela atenção de vocês. Compartilhe esse vídeo, curta, favorite, envie para as outras pessoas e não se esqueça de comprar na nossa livraria porque o frete é barato, apesar de não estar em promoção. Salve Maria!